Se você quiser e puder doar algum valor para nos ajudar, mande um Pix pelo QR Code da tela. Valeu! Desde pequeno eu tinha dentro de mim uma convicção desse chamado pastoral. Crescer nessa igreja como ponto de pregação, o trabalho com as crianças, sendo adolescente, vendo o desafio que um adolescente tem dentro da igreja, para permanecer dentro da igreja, essa igreja de relacionamentos de pequeno grupo, de participação, isso tudo corroborava com essa convicção que havia dentro de mim, com essa chamada pastoral. A oportunidade de aprender na liderança de célula, os treinamentos de célula, a estrutura, isso foi consolidando dentro de mim uma convicção que existe dentro de mim até hoje, né? E desde quando eu era muito novo, por volta dos 10 anos, que eu comecei a ter essa convicção. O fato de ser supervisor de célula, de liderar tanto o pequeno grupo como os líderes de célula, de participar desse movimento da igreja, das decisões, tomadas de decisão junto com a liderança principal da igreja, e também por ter feito teologia, até muito por estímulo do pastor Amaury, que para fazer a teologia foi assim: o pastor Amaury, ele chegou um domingo, ele chegou na igreja e falou assim: te matriculei no curso de teologia, você começa amanhã. No Betel também? Não, foi no seminário Jefferson. Isso, da Jefferson, CTMIS. E ele não me perguntou se eu queria, se eu estava afim, se minha mãe autorizava, mas ele reconhecia também essa chamada. Então ele falou assim: eu te matriculei, você começa amanhã. E eu fiz teologia, mas a chamada continuava, a convicção continuava. Nessa fase que a tia Damares estava aqui, vinha também na minha mente uma das palavras, que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira, como uma continuidade uma influência, um discipulado, um acompanhamento, uma mentoria do próprio pastoral, do pastor Amaury, que eu caminhava também muito de próximo, da tia Damares, que eu também via ali lidando com E até o dia em que eu comecei a namorar a minha esposa, Liliane, e eu de vez em quando na igreja dela lá no Jacaré, no Jacarezinho. E lá eu comecei uma amizade com a liderança de lá. Eu fui chamado várias vezes lá para pregar, até o dia em que o pastor também de lá precisou sair. E ele recomendou o meu nome para que estivesse lá pastoreando a igreja. Conversei com a tia Damares nessa época, eu tinha convicção da minha chamada, só que depois de 30 anos dentro da igreja do Lins, eu não me imaginava sendo pastor em outra igreja. Mas orando e buscando a Deus resposta em obediência, junto com minha esposa, entendemos de Deus que era o momento para ir pastorear efetivamente a igreja congregacional de Vieira Fazenda, que eu estou pastoreando hoje. E tive de Deus assim, a alegria de ser ordenado aqui na igreja do Lins, em maio, faz 5 anos, em maio, e assim, ter a oportunidade de ser ordenado pastor na igreja na qual eu cresci, na qual eu me relacionei, e para uma igreja na qual seria um desafio, mas ser ordenado pela igreja na qual eu tive a oportunidade de desenvolver toda essa chamada. Foi muito legal, porque no dia da ordenação dele, a igreja de Jacaré veio pra cá. Eu me lembro desse dia, tava também todo mundo. Então foi uma festa. Foi muito e legal. Assim, eu acho que é uma alegria tão grande, porque à primeira vista você está perdendo um líder referência na igreja. Mas, na verdade, você não está perdendo, você está ganhando, está enviando. Porque é a nossa ideia de multiplicar, né? Eu me senti enviado, a expressão é essa. Até hoje eu me sinto um enviado da igreja congregacional.
claro, em obediência, uma convicção, um chamado pastoral. E eu tive a oportunidade de ser ordenado pelo pastor Amauri, que era um mentor também, e ouvir da tia Damares o conselho: não atrapalhe a obra de Deus. Então, assim, hoje lá... Porque foi um conselho que me marcou. Sim. Por isso que a gente compartilha, porque a gente, às vezes, pensa que para ser um bom líder, você precisa ser muito eficiente, muito bom. Não precisa. E hoje, lá, eu procuro continuar essa visão, a visão de uma igreja participativa, multirão. Então, é comum a gente fazer multirão. Tá envolvendo os jovens e adolescentes na igreja. Então, quando se precisa de alguma coisa na igreja, eles são os primeiros a estarem juntos, como sempre foi aqui. É uma igreja que a gente procura estar sempre junto. Então, acaba o culto, não há pressa de ir embora. Eu sou testemunha ocular disso, que eu já estive lá e é assim mesmo. Então, eu entendo como a glória da segunda casa que se multiplicou e enviando alguém daqui, do Lins, para lá. E hoje lá, fazendo toda essa visão de uma igreja participativa, relacional, que busca estar juntos, ainda não em célula, mas com toda essa visão sendo trabalhada, parênteses, agora já com jovens adolescentes. Nós já temos agora 2 grupos. Legal. Então, comecei um grupo, comecei uma semente, e essa semente se multiplicou. Então, agora nós temos 2 grupos, ainda não estruturados, com aquele nome, célula, mas caminhando com os 4 E's, com toda a estrutura e visão celular. De relacionamentos, né? Então, hoje, eu reproduzo tudo aquilo que eu aprendi aqui dentro.